Bom dia, alunos do 7º ano. Como eu havia dito, hoje eu mandaria um vídeo para que vocês pudessem ter a noção sobre essa 8ª aula de História, cujo tema é o Estado Moderno. No Estado Moderno, o rei não podia ser bom, precisava parecer bom. Então, monarquia significa governo de um só, mono, monarquia, governo. Então, governo de um só. Qual a definição de monarquia? É um processo de concentração de poderes nas mãos da nobreza. Então, qual é a definição disso tudo? Aí nós vamos falar sobre origens, o contexto histórico e as características. Qual foi a origem, a principal origem da monarquia absolutista? Foi a crise do feudalismo, o capitalismo, as monarquias nacionais e a nobreza feudal. Então, do século XVI ao século XVIII, temos a acumulação de poderes na mão dos reis. Isso é chamado de antigo regime. A segunda característica é a característica do absolutismo, que tem um dos seus expoentes, o Luís XIV, que é chamado o Rei Sol. Em francês significa Le Roi Soleil. Então, principais características. Os reis passaram a decretar leis, importar tributos, definir a justiça, comandar o exército. Então, o equilíbrio do rei entre a nobreza e a burguesia definia-se em privilégios sociais. Isso hoje nós sabemos disso, né? Que o que faz essa conexão entre o poder maior do governo brasileiro, a Câmara de Deputados e de Senadores é o quê? Os privilégios, distribuição de cargos. Então isso vem desde lá das monarquias e que hoje essas práticas ainda são praticadas. Então esse equilíbrio do rei entre nobreza e burguesia era justamente os privilégios sociais. A burguesia era uma nova classe social que estava em crescimento, querendo tomar o poder político. Isso vai acontecer no século XVIII, 1789, a partir do advento da Revolução Francesa, com a queda da monarquia. Então, na monarquia absolutista, a questão era a seguinte, que aqui não tem divisão de poderes, né? Como dizia o filósofo iluminista Montesquieu, o poder executivo, legislativo, judiciário, ele inexiste, ou seja, ele não existe. Então, a burguesia, ela começava a se beneficiar por falta desses poderes. Mesmo os reis não querendo essa divisão de poderes, mas eles eram forçados porque os burgueses vinham com muita força para tomar o poder. Existia no Estado moderno um diferencial também, que era o diferencial da desigualdade. Ali não havia igualdade de classes. Quem nascia pobre estava condenado a ser pobre para o resto da vida. Isso se chamava de uma sociedade estamental. Chamava-se de estamentos. Existia uma divisão de classe. Pobre é pobre, vai ser pobre para o resto da vida. E quem nascia com os privilégios ia ser privilegiado para o resto da vida. Então, uma coisa importante foi a participação da Igreja Católica nisso tudo. Por quê? Porque o rei, ele era coroado pela Igreja. Então, por isso não existia lei. Porque ele dizia que o seu poder vinha de Deus. Então é um vídeo curto para que a gente possa entender mais ou menos como funcionavam as monarquias absolutistas, e vocês vão pegar o diário de bordo e vai responder as questões inerentes ao assunto que nós demos agora. Um abraço para vocês, essa é a última aula desse plano, né, do Simplifica, e vamos ver daqui para frente o que é que vai acontecer. Um abraço do professor Edmilson.